Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 17. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Aonde fala, o apóstolo está falando para a igreja de Coríntios. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhorar, e sim para piorar. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezai a igreja de Deus e me envergonheis os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e assim beba do cálice. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Hoje nós estamos aqui participando da Santa Ceia do Senhor. Aqui, quando nós lemos a carta de Coríntios, Paulo pregou ali e ele retornou um tempo depois. Porque a igreja de Corinto, ela estava vivendo um tempo que não era apropriado à palavra de Deus. E no dia que eles estavam participando da Santa Ceia, cada um comia muito, cada um tomava muito vinho, cada um fazia o que bem queria. Eles se reuniam não numa festa solene, não numa reunião solene, mas eles estavam vindo na presença de Deus para se satisfazer a si próprios. E ali havia coisas que entristeciam a Deus, coisas que entristeciam o coração de Deus. E o apóstolo Paulo, ele retornou e ele deu uma direção para a igreja de Corinto. Irmãos, a ceia do Senhor, que hoje muitos têm denominado, ou muitos têm renomeado, né? A ceia do Senhor, ela é algo muito intenso e uma experiência que precisa ser vivida por cada um de nós de uma maneira única. De uma maneira única, irmãos. A Santa Ceia é a expressão do amor de Deus. Deus se expressa através da Santa Ceia do Senhor. É a expressão de pertencer e fazer parte da comunidade. Quando nós estamos aqui reunidos na Santa Ceia, é uma expressão muito forte de que nós fazemos parte do corpo de Cristo e da noiva do Senhor. E nós somos a igreja, nós somos um só. E nós não estamos aqui hoje apenas para participar do pão e do suco, mas de nos lembrarmos o propósito
da morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui hoje para receber a renovação da presença do Senhor na nossa vida. É o primeiro domingo do mês, é o início do mês da igreja. E nós estamos iniciando o mês da igreja exatamente agora. E o Senhor nos falou essa tarde, será um mês de grandes vitórias para a igreja. Eu quero lembrar algo, é para a igreja obediente. Porque muitas pessoas têm me cobrado coisas, palavras que nós pregamos aqui não têm se cumprido em suas vidas. E eu quero lhe dizer que há um pequeno detalhe. O Senhor dará vitória. O Senhor nos deu os Salmos 46, 10. Para que nós viéssemos a quitar o nosso coração. Mas as bênçãos, as vitórias, é para aquele que anda em obediência, cumprindo a palavra de Deus. Deus, ele não pode sair fora da sua palavra. Deus anda dentro da sua palavra. É isso que eu quero deixar muito claro para a igreja. Porque algumas pessoas têm cobrado prosperidade, mas não são fiéis. Tem muitas pessoas que têm cobrado cargo, mas não são fiéis. Tem muitas pessoas que têm cobrado tanta coisa, de Deus principalmente, mas elas não têm sido obedientes à voz do Espírito Santo. E quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós estamos reunidos aqui, como nós estamos agora, para participar da Santa Ceia do Senhor. E na Santa Ceia do Senhor eu não posso falar para algum que pode e outro não pode participar. O teu coração precisa estar sendo trabalhado pelo Espírito Santo neste momento. E se algum pecado há no teu coração, você precisa pedir perdão ao Senhor, porque o pecado ele abre uma brecha muito grande na vida do pecador. E o diabo ele não brinca, ele veio para matar, roubar e destruir. E essa noite é o momento que você tem intimidade com o Senhor e você pode se reconciliar com Deus. E o Senhor ele vai aceitar o teu pedido de perdão e vai te abençoar poderosamente. A Santa Ceia é um convite à comunhão, à intimidade com Cristo. O Senhor ele deseja que nós venhamos ter intimidade com Ele. Porque o Senhor vem buscar aqueles que são íntimos dEle. Aqueles que vivem em comunhão com o Senhor. A Santa Ceia nos convida a uma comunhão e a intimidade maior com o nosso Criador. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto era exatamente ao contrário, porque estava havendo e acontecendo muitas divisões, muitas brigas entre eles. Na igreja, cada um de nós temos a nossa opinião, mas eu fico muito triste quando filhos tiram os pais da igreja, quando os pais tiram os filhos da igreja, quando os familiares próprios não permitem a vinda das pessoas à comunhão com Cristo. E nós precisamos lembrar que nós todos fazemos parte de um mesmo corpo. E nós precisamos lembrar que a Santa Ceia, irmãos, ela é um memorial. Diz aqui, anunciais a morte do Senhor. O que significa a morte de Cristo? É a remissão, a morte do Senhor é a remissão dos nossos pecados. Abra a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. O pecado ele tem gerado e ele gera morte. Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus capítulo 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados.
Glória a Deus. Remissão dos pecados. Vitória sobre a morte e o pecado. O Senhor, Ele não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo e Ele foi nos preparar lugar. Então a nossa comunhão com a morte de Cristo e a ressurreição foi restaurada. A nossa comunhão com o Senhor foi restaurada. No entanto, é preciso nós desejarmos isso. Nós crermos nisso. E a partir desse momento, Deus estará te dando algo tremendo. Algo surpreendente. Outra coisa que nós precisamos falar é sobre o profético. Este momento que nós estamos vivendo é um momento profético. A função do pastor, a função do profeta aqui no caso, era denunciar o pecado. Porque o pecado nos leva e gera morte. Então, a mensagem da ceia nos revela o nosso pecado. Nós somos pecadores. Nós não podemos participar indignamente. Não podemos nos aproximar da mesa da comunhão, mas sim, nós precisamos, antes de se aproximar, pedir perdão dos nossos pecados. E ali a palavra do Senhor diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas não diz, então veja se pode ou não pode. Diz assim: examine-se o homem a si mesmo e assim participe. Amém? É a Santa Ceia do Senhor. Nós precisamos nos arrepender de viver no mundo de pecado. Mas o que é o arrependimento? É sentir dor pelo nosso pecado. É sentir dor que nós erramos. É chorar por aquele momento que nós erramos, sentir dor e abandonar o nosso pecado. Abandonar aquilo que costumeiramente a gente tem feito. É de costume. Abandonar aquilo que nós temos feito todos os dias. É deixar de lado. Porque se nós tomarmos a Santa Ceia em pecado, nós seremos culpados do corpo e do sangue de Cristo. E haverá condenação. Então, é melhor nós reconhecermos que somos pecadores e que temos vários pecados. E a palavra de Deus diz assim que nós pecamos todos os dias. E nós pecamos. E a palavra de Deus também diz assim que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos todo instante. Mas nós não podemos viver e sim vencer o pecado. Pedindo perdão, nos arrepender dos pecados. Da rebeldia. De compactuar as coisas deste mundo que estão perversas. De compactuar as coisas deste mundo, né, que estão entrando cada dia mais para dentro dos lares. Compactuar coisas que estão acontecendo no meio evangélico. Porque o cenário que nós estamos vivendo no Brasil hoje, esse é o momento profético. Não é por causa da multidão de pecados do povo, mas é por causa da apostasia que está havendo hoje nas igrejas. É por isso que nós estamos vivendo um momento tão terrível assim. E quando há esse tipo de coisa na igreja, o Senhor envia governantes maus. E aí nós não precisamos mais falar disso. Então, nós precisamos nessa noite negar a nós mesmos, nos colocar diante do Senhor e lembrar que Jesus, Deus, Ele não nos quer olhar para a cruz. O Senhor, Ele não nos quer ficar olhando para a cruz, mas Ele deseja que eu e você venhamos ser crucificados com Ele. A palavra não diz assim aos pés, mas a palavra diz crucificados com Cristo.
Irmãos, e quando nós queremos ser crucificados, nós desejamos morrer na cruz como ele morreu. Estar ali, crucificado com o Senhor. Vão atirar pedras, sempre vai haver alguém para nos crucificar. Porque nós não conseguimos nos colocar nós mesmos na cruz. Mas sempre vai haver um carrasco e pessoas contra nós. Quando nós realmente tomamos a decisão de caminhar contra tudo que o sistema deste mundo diz. E nós começarmos a dizer, sim, Senhor, eu aceito a Tua palavra na minha vida. Sim, meu Deus, eu quero morrer contigo, eu quero viver uma nova vida em Cristo. Sim, meu Deus, eu quero realmente participar das bodas do Cordeiro. Nós precisamos aceitar essa aliança e a salvação. E aí nós começamos a participar da Santa Ceia. Quando nós também desejamos não somente ver Jesus na cruz, mas morrer com Jesus na cruz para uma nova vida em Cristo nessa terra. Amém? E nós vamos começar então a produzir bons frutos. Nós precisamos produzir bons frutos. Mas algo que o Senhor falou nesta manhã comigo, nós precisamos produzir bons frutos, mas é necessário que o teu fruto permaneça. Senão, não tem valor. Então nós precisamos gerar, nós precisamos lutar, e nós precisamos também ver o lado evangelístico, porque é a pregação da Boa Nova. Tudo que nós fazemos na igreja, todos os eventos, tudo que envolve o corpo de Cristo, tem algo evangelístico. Se não for para ganhar almas, não tem valor. Se não for para nós trazermos o pecador assim, render aos pés de Jesus, não há sentido do Evangelho. Então, quando nós falamos examinar, verificar, avaliar o que está acontecendo no nosso coração, nós precisamos nos diagnosticar e ver, irmãos, aquilo que nós temos caído e pecado todos os dias. E nós precisamos então nos posicionar diante de Deus, pedindo perdão e reparar e lutar contra aquilo. Lembrando que sempre teremos alguma acusação, mas a acusação não é de Deus, a acusação é do diabo. Então nós precisamos tomar posição. Nós precisamos saber que esta boa notícia chegou no nosso coração hoje. Mas a palavra de Deus é assim, vim como você está, mas não é para permanecer como você está. Nós chegamos aos pés da cruz. Nós chegamos à crucificação com Cristo, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Nós precisamos, irmãos, ter uma transformação de vida. Nós precisamos ter a nossa vida transformada por este Evangelho. Nós precisamos ser evangelizados, ser discipulados. Nós precisamos disso. Nesta noite, o Senhor está te convidando a uma nova vida. Pastor, mas eu já ando numa dimensão sobrenatural, uma noite de glória, um mover incrível na minha vida. O Senhor quer que você ande um pouco mais com Ele. O Senhor está te chamando para uma comunhão mais intensa com Ele. E noite de Santa Ceia é noite da igreja toda estar reunida na casa do Senhor. Não dá para brincar com Deus. Porque a palavra de Deus é assim, que com Deus não se zomba. Então você deve deixar o pecado e não voltar mais a praticar o pecado. Deve renunciar a este mundo. E por amor a Cristo e ao Evangelho, você deve dizer sim ao Senhor. E você deve permitir morrer nessa tua vida, nessa nossa vida, muitas vezes de pecados. Eu estou me incluindo também. E viver essa novidade de vida todos os dias. A Santa Ceia é um convite para nós morrermos cada vez mais para o pecado e vivermos mais para Cristo. E todos os dias nós precisamos morrer mais para o pecado e nós precisamos viver mais para Jesus. Lá em Gálatas 2:20, eu quero que você abra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz edificação. E nós precisamos estar edificados nessa palavra.
E numa noite de Santa Ceia, nos vem a memória de quantas pessoas estão sendo levadas por qualquer vento. Quantas pessoas que nesta noite não vieram participar e não estão participando da comunhão de Cristo. Quantas pessoas estão tendo argumentos e desculpas para não estar na casa de Deus. Quando a vida começa aqui em Cristo, quando o nosso mês começa na Santa Ceia, não há vida fora de Cristo. Não há desculpas. Não existe desculpas para o Senhor Jesus. E eu tenho falado isso, que o mesmo Deus que te ama, que perdoa os teus pecados, o mesmo Senhor que te ampara, que te acolhe, que te dá dons, e que te dá unção, e que te dá graça, é o mesmo Deus que vai te condenar. Não vai vir um outro Deus diferente para te mandar para o inferno, para mandar as pessoas para o inferno. O mesmo Deus de paz, o mesmo Deus de graça, é esse Deus que vai me julgar. Hoje, o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E a palavra de Deus aqui em Gálatas 2:20, eu quero que você acompanhe aí na tua palavra, nos diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ler de novo? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus, amém, igreja? Nós não vivemos mais na carne, mas vivemos em Cristo. É o Senhor Jesus, nós vivemos uma novidade de vida. Mas todo dia é dia de nós restaurar o altar. Todo dia é dia de nós nos chegarmos a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. E é tempo, e é momento da igreja parar de brincar com Deus. Parar de brincar de ser crente. Parar de vir à igreja só para agradar ou pensar que está agradando a Deus. Porque o nosso viver com Deus é diário e não semanal. Não apenas num dia da semana. O nosso viver diário nosso viver com Cristo é diário, é todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Mas o que tem te separado do amor de Cristo? O que tem te separado das promessas de Deus, das bênçãos do Senhor? E logo vem 1000 desculpas. E antes do culto Deus falou forte, e talvez eu apenas transferi para essa frase que as pessoas falam: quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Quantas pessoas hoje não têm tempo para Deus? Nós precisamos tirar isso da nossa vida. Deus, Ele precisa ser o primeiro. Nós precisamos honrar ao Senhor. A nossa vida precisa estar arraigada em Cristo. Pastor, mas eu tenho muita unção. Glória a Deus pela tua unção. Mas a tua unção não vai te levar para o céu. Pastor, eu tenho um mover da glória, da presença de Deus muito intenso. Amém, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, que é mesmo aquele que tem unção, mesmo aquele que expulsa demônio, mesmo aquele que tem um mover de glória, mesmo aquele que evangeliza, se não tiver uma vida com Cristo, no dia do juízo, vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A unção não salva, o mover da glória não salva. São ferramentas, são dons, são mover que o Senhor coloca no meio da igreja para nós podermos alcançar, libertar, abençoar vidas. Mas se nós não estivermos na obediência da palavra de Deus, se nós não morrermos com Cristo e viver uma nova vida,
e deixarmos o pecado definitivamente, no dia que o Senhor Jesus voltar a vir buscar a sua igreja, nós teremos grandes surpresas. E o Senhor está separando a sua igreja hoje. No mundo todo, Deus está separando a igreja, a noiva de Cristo. Então, sejamos nós obedientes ao Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor Jesus, olhar para a cruz, e não deixar ela vazia, mas a palavra de Deus diz assim que nós temos que estar crucificados com Ele. Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, nada mais opera. Nada mais opera lá de fora. E nós não estamos vivendo uma religião, nós estamos vivendo dentro do reino de Deus. E quando nós vivemos religião, quando nós vivemos essa coisa triste, sim, experiências dentro da igreja ruins. Há divisões, as palavras um contra os outros, há desculpas, e todo mundo gosta de dar desculpas, todos, né? Dar desculpas. E a primeira pessoa que deu desculpa e jogou a responsabilidade na outra pessoa foi Eva. Mas que nessa noite você possa olhar para dentro do teu coração, saber qual é e o que está te separando de Cristo. E seja o que for, você lançar fora da tua vida. Você dizer, eu não quero mais. Eu não aceito isso na minha vida. Seja o que for. Se o teu trabalho está te separando de Cristo, largue o teu trabalho. Se o teu namoro está te separando de Cristo, largue o teu namoro. Se o dinheiro está te separando de Cristo, deixa o dinheiro de lado. Se o casamento está te separando de Cristo, é porque você não observou lá atrás e você não pode abandonar, você precisa consertar. Porque você não faz de uma parte de uma geração descartável. Casou, não deu certo, vamos para outra. Você tem que consertar o teu casamento. Porque é muito fácil fugir. E fugir é para os covardes. Se o ministério está te separando de Cristo, senta no banco, fica quietinho, ouça a voz do pastor, ou ouça a voz da tua liderança, mas não fuja da igreja, porque fugir é para os covardes. Ficar e ser restaurados é para aqueles que desejam uma transformação de vida. E nesta noite o Senhor está dizendo, olha, eu dou a oportunidade para a minha igreja de olhar para dentro de si mesmo, pedir perdão, decidir largar o pecado e viver em novidade de vida. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Quero perguntar se alguém aqui que não declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesta noite você tem a honra. Deus está te chamando para você dizer, sim, Senhor, eu aceito Jesus como meu Salvador, o único e suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluia. Jogar qualquer imagem que está no chaveiro, que está em casa, dizer, não, Senhor, eu honro e eu louvo somente a Ti. Se a religião está te prendendo, larga a religião e vem para Cristo. Porque é Cristo que nós devemos servir e não a religião. E nós não podemos servir a dois senhores. Quando nós servimos a religião, os homens, nós não podemos servir a Cristo. Mas quando nós servimos a Cristo, tudo faz diferença. E muitas pessoas servem aquilo que aprenderam lá atrás. Muitas pessoas ainda são escravas e não sabem. Estão na casa de Deus. Então hoje o Senhor, Ele te chama. Ele te faz um convite. E nós vamos participar hoje da ceia do Senhor. Algo que vai transformar a tua vida. Mas a transformação depende somente de você. Nesse é um tempo que a igreja precisa se santificar. Largar do pecado, largar do mundo. Este é um tempo que nós precisamos nos dedicar
ao Senhor Jesus. Este é um tempo que nós precisamos santificar a nossa vida. Este é um tempo que nós precisamos buscar mais e mais de Deus. Este é um tempo que Deus quer prosperar a sua igreja, que quer fazer o sobrenatural no meio da igreja. Mas é preciso que nós venhamos a largar o pecado. Pastor, mas pecado? Eu não matei ninguém. Eu não estou roubando. Mas eu quero te falar algo que nessa noite te leve aos pés da cruz e a ser crucificado. Como eu falei, para nós sermos crucificados, nós precisamos de alguém que venha dar aquelas marteladas e que venhamos ser feridos como Jesus foi ferido. Que o Senhor te revele o pecado e o pecado. Que o Espírito Santo de Deus te leve ao arrependimento, a dor de ter pecado. Não o remorso, mas a dor de ter pecado. Porque é uma noite muito séria. É um momento muito sério que nós estamos vivendo. E eu penso naquele dia que Jesus chamar a sua igreja. Quantos estarão preparados? E quantos dirão, Senhor, eu ouvi a palavra, eu ouvi a mensagem, eu ouvi o Senhor falar, mas eu não atentei no meu coração. E nós precisamos estar prontos para ir com o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Feche teus olhos. Põe a mão no teu coração. Fala com Deus agora. Queria que o Ricardo aumentasse um pouquinho ali. Eu quero que você tenha alguns minutos para falar com Deus. Ninguém abre o olho agora. Quero que você fale com Deus. É você e Deus. Todo diaconato, todo mundo agora orando. Aleluia. Todo mundo agora, toda a igreja orando. Chegamos a ti, Senhor.